Sim, sou Silva! Aqui é Lari. E olha, esse tema aqui é muito assustador. É. Porque quais Pokémon são biologicamente comíveis lá do Kaká, mestre Pokémon? Mano. Foram eles que pediram? Não, eu achei esse vídeo e coloquei porque eu achei interessante. Que tema bizarro, gente. Não, eu achei interessante, então velho. vamos destruir a nossa infância todos juntos. Com certeza. Deixa o like se você gosta dessa nossa série de Pokémon aqui, desses canais incríveis. Kaká, também tem o canal... O Ligenga. Exatamente. Então são canais excelentes que nós reagimos aqui. Muito obrigado, link sempre na descrição. Bora lá? É isso. Não esquece Vamos do like, descobrir. hein? Se você curte Pokémon, likezinho da confiança aqui no canal. E 2, agora 3 vamos descobrir quais e... Pokémons a gente comeria. Ai, não. Sei lá, que estranho. Vamos lá. Prey! Prey! Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar Com o sininho certeza. para Link receber na as descrição. notificações. Agora pro vídeo. Você sabia Bora. que em termos de Pokémon existem muitos Olha o deles Kaká. que Nossa, podem ele ser mostrava o rosto. comidos Que? gastronomicamente? Ah, tá. Eu quero fazer Aumenta um um pouquinho adendo. o volume pra mim, tá bem baixo. Resolvido, gente. Vamos lá. Não separei por tipo aqui, porque não é tão simples. Dentro do tipo tem muita diferença. Tipo água, por exemplo, Tentacruel, água venenoso, água viva pode ser comível, Vaporeon é um copo d'água, você pode beber, Que? Oi? mas Como o que assim? eu quero dizer no final das contas é que o importante é o Pokémon em si e no que ele é baseado. Existem alguns tipos que a gente pode tirar eles de uma vez só. A maioria dos Pokémon tipo Pedra, Fantasma, porque, né? Psíquico É. e Não Lutador, faz sentido porque comer eles. são muito próximos de animais racionais. E Metal, Veneno, embora nem todos. Vocês vão ver. Nesse vídeo a gente vai separar eles por tipo de animal. E isso é só um básico que a gente vai inventar pra poder Meu conseguir encaixar. Deus Porque, do por céu. exemplo, o Slowpoke, que é um dos piores, ele é um hipopótamo, salamandra e aparentemente, se você leva a Pokédex completamente a sério, um caranguejo. No final, a Que? maioria dos Pokémon são comestíveis. A gente vai entrar em detalhes em alguns Meu lugares. Deus. Vamos começar falando sobre mamíferos comuns. Esse vídeo Porque tá tem alguns que surpreendente são já. fáceis por causa da nossa cultura, a gente tá muito acostumado a ver eles num prato. Miltank, Taurus, Buffalante, Boar, Gogoat, Ampharos e Dubwool são todos animais que fazem parte da culinária até brasileira. Não todos, porque alguns deles são muito específicos de outras Tá. áreas, mas você tá acostumado a ouvir falar sobre isso. A maioria dos Pokémon que a gente vai falar aqui são baseados em animais que são parte da culinária de vários outros lugares. Então, se você não gosta de outros países, não sei porque você generalizaria literalmente um país inteiro, mas tá. Sobre territórios um pouquinho mais complicados. Por exemplo, Lopunny, Audino, Clefable, Diggersby e Azumarill. Azumarill, só Eles são Azumarill, baseados em porque, coelhos. por exemplo, o Marill não. Quer dizer, não se encaixa nesse grupo, porque o Azumarill é um coelho. Tá muito O Marill é um confuso, rato. calma. Mas o que eu quero dizer é que a maioria das vezes a gente vai estar comentando sobre a linha evolutiva como um todo, mas se não for o caso eu vou explicar e dizer o porquê. Tá bom, Mas vamos vamos lá. Deerling, Isso. Stantler, Bidoof, Bibarel, Zigzagoon são todos animais que a gente imagina já de alguns outros lugares. E a gente começa a entrar nos pouco mais difícil. Komala, por mais que seja um animal em extinção, Isso não importa na nossa diversão. eu rimei sem querer. E aí a gente entra em Diglett e Drillbur. Os dois são tipo terra e é o que eu falei mais cedo de animais que vão ser de um tipo específico que a gente normalmente pensaria em não Tá. vou comer um animal tipo terra. Mas topeiras são animais que a gente não deveria por Tipo causa da tatu, né? quantidade de galera vantagens come versus tatu. problemas. É. Assim, vamos lá. Carne de topeira não é muito saudável pra gente. Tem que ser tipo muito, mas muito certamente feito. E isso é uma das coisas nem que a gente sabia vai que ver dava ao pra comer longo topeira. desse vídeo. Existem Cara, situações assim, ó, bem específicas. Dá pra comer qualquer coisa, você sabe, né? Algumas só uma vez. Sim. Sim, Alguma só uma exatamente. específicas onde você pode se alimentar de certos animais, porque depende muito. Seu, Ursaring, Donphan são animais que a gente sabe porque são animais que a Meu gente Deus, já que ouviu falar horrível sobre pessoas colocando comendo. eles. Sete Slacking, comidas, eu não sei velho. porque alguém pensou, gostoso. Buizel, Skuntank e Shaming. O Shaming ainda vem até com tempero pronto. E tem alguns animais que você vai ver, tipo os próximos, que são conhecidos como delicacy. São comidas gourmet. Fala aí do Zebra dia que Striker, você provou. que inclusive, deixa eu comentar. Caracol. Quando eu tava procurando Horrível. se zebras são comestíveis, apareceu no autocomplete zebras pra pintar. Tintino, Patiriço, Dedenne e Morpeko se encaixam naquilo que eu falei, de serem animais que são usados para uma cozinha muito, muito gourmetizada. Principalmente o porquinho da Índia, que é o Nossa, Morpeko.
Ele é um Então, porquinho o da Morpeko As pessoas comem com provavelmente porquinho da tá em Índia. extinção Mano, pessoas por causa comem disso. tudo. Oranguru e Gente, mas Naniteru ele são tem dois que tão se encaixam pouca nesse grupo de carne, ele é mamíferos, tão Então, mas que são meio pequenininho. complicados, Então, mano, porque, o que nem eu pessoal é falei, louco. É a mesma animais coisa que você com comer um poderes hamster. mentais Pessoal é louco, pessoal é muito avançados. Existem animais racionais que a gente evita até comer em algumas culturas, tipo, polvo é muito inteligente, golfinho é muito inteligente, elefante, corvo, chimpanzé e porco. Todos esses animais que entram nos grupos dos mais inteligentes, racionais. Se você acha estranho comer algum desses, você deveria achar estranho esse aqui também. O Wailord e Lapra são 2 animais, são 2 baleias, que vai fazer o link com o próximo grupo que é de peixes. Mas a gente pode comer baleia. Sim, Lapras é uma baleia, que nem o Lug é uma baleia. Que? Vamos pro próximo. O Luke Em peixe nós é uma temos o Sharpedo, que é um tubarão, Caraca. até é comentado no próprio mundo Mano, Pokémon eu que tô eles muito usam bugada a barbatana nesse do vídeo, Sharpedo como coisa pra fazer sopa. Barbatana Que de horror. tubarão é uma das coisas que a gente no mundo real tem um problema Sim. sério, porque Eles vendem como as calção, pessoas né? cortam a Carne barbatana de do animal calção. pra contrabando, já que as pessoas Não, a barbatana em Não, si... eles pegam, eles coisam o tubarão pra tirar a barbatana e o resto da carne que sobra eles vendem como calção. Depende. Tem uma caça específica que eles só tiram isso e depois jogam o bicho inteiro. Eu já vi, eles jogam de volta no mar, coitado dos Pra bichos. morrer. Então, Ai, tipo, gente. horrível, né, gente? O Pelo ser amor de humano Deus. é ridículo. Mas carne de cação é carne de tubarão. Isso. Eu falando calção. 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 Carne de calção. Você já comeu algum calção? É cação. É cação. Cação. Então, se você vê no mercado cação, é Eu tubarão. acho que eu já comi, eu não sabia que era tubarão. E não é muito legal ficar comendo esse tipo de carne. Sim. Por vários problemas que existem baseados na alimentação de peixes, tanto os que vêm do mar hoje em dia, por causa que eles estão extremamente contaminados com microplástico, quanto os que vêm de viveiro, porque eles estão cheios de hormônio. Então, de um lado Fica você... difícil. É difícil pra caramba. Tá difícil O de jeito todos os mais lados. certo seria Não se a coma gente... tanto peixe. Não, seria se a gente conseguisse ter criadouros locais, entendeu? É, Aí, mais verdade. controlados e mais orgânicos. Tem certas cidades, dependendo se você mora no interior, você consegue ter mais contato com pessoas que plantam alface, couve, ou até cultivam não, né? Eles cuidam de animais, cuidam de né? animais de maneira mais humanizada para você conseguir consumir sem tanto... Cara, é bizarro, né? O que a gente tá virando quanto sociedade. Sim. E a gente tá falando disso em um vídeo de Pokémon, eu tô me sentindo um pouco mal. Vamos lá. pessoas gostam de comer. E dos peixes você tá acostumado com a maioria deles. Vamos lá. Seeking, Magikarp, Remoraid, Phoebus, Huntail, Gorabus. Todos são peixes que você tá acostumado a ver. Eu sei que muitos vai falar sobre o Magikarp como... ele não é muito bom porque tem Meu pouca Deus. carne comparada do tamanho do animal. Tem Detalhe, isso no a gente tá Pokémon, falando eles sobre comendo comestível Magikarp. e não sobre Deve ter, valor né? nutricional alto. Mas aí a gente começa a entrar num passado. tipo diferente de peixe. O Mantine e o Mantike são peixes cartilaginosos. Electros, que é aquela lampreia. Stunfisk, que não parece muito apetitoso. Nossa e Horsey senhora. Scrap. Cavalo marinho é um peixe e isso nunca vai ser normal na minha cabeça. Mas é bom você entender como é que você provavelmente não come cavalo marinho, mas como você poderia comer cavalo marinho. Que é você secar eles e transformar eles em pó antes de usar ele em alguma coisa. Porque dá um gosto muito forte de peixe. Quando você fala disso, pessoas você começa a fazem entender isso o com porquê que eu cavalo botei o marinho? Scrap, que é Sim, em temperos orientais também. Eu não sabia que as pessoas pegavam o cavalo marinho e transformavam em pó. Tem Pra alguns transformar em tempero. furikake que são feitos com Não, sabor... que horrível. Tem alguns que são. Que tem Mas tem tanto peixe, pra que você vai mexer no cavalo marinho? porque ele dá mais sabor. Imagina, é um bichinho tão pequenininho, pra que isso? Que absurdo. Absurdo, né, mano? Caraca, a gente tá... a gente tá muito dividido nesse vídeo. Vocês estão aí com a gente ainda, pessoas? Eu tô muito dividido. É bizarro. tipo venenoso aqui. Quando você faz isso, existe a forma de você poder separar a parte venenosa dele da parte não venenosa. Tipo até um porque, baiacu. Tipo se um você tá com baiacu, muita é. vontade, quem vai te impedir? E a gente entra no grupo de crustáceos, moluscos e equinodermos. Cloyster, Clamperson, ostras, Kingler, Crawdont, Clawitzer, Crabrawler. São caranguejos, que a gente tá acostumado aqui. Deve e a gente ser entra bom. em Barbaracle, que é uma craca. Esses daí deve Eu ser descobri bom. que tem uma alguns craca. tipos que são comestíveis. Que Não é me parece isso? muito Uma apetitoso, craca. mas quem Aquilo sou eu que pra fica julgar? grudado, E a gente vai pra outra não parte do Em grupo. navio. O Gudra e Nossa. o Gudra são uma lesma e um caracol. Omanite, Shelmet, também são outros que se encaixam no mesmo Nossa grupo. senhora. E aí entra detalhe, o Shellos é um que eu botei na lista como Ele é o quê? não O é pepino do mar? comestível. Embora todos eles sejam parecidos, o Shellos se parece Ele é uma muito lesma mais marinha. com uma espécie específica
que é muito venenosa. Octillery, Inkay, Malamar, Polvo, Lula, Come. Nojento, Starmie odeio tem lesma. um tipo específico de estrela do mar que é venenosa, e como o Starmie não é tipo venenoso, não é esse. Pyukumuka é baseado num pepino do mar, e eu não vou colocar a imagem dele no YouTube, porque tem certos animais marinhos que eles não são muito agradáveis aos olhos pela visão do YouTube, então ele parece uma coisa que é a parte que você come do Pincurchin, que ouriço do mar, que é no que ele é baseado, tem 18 tipos dentro de 915 diferentes tipos de ouriços do mar que dá pra comer. Vamos passar em ave, Meu só Deus por do céu, desencargo gente. de consciência. Existe um tipo de pássaro só, que é venenoso, Bonitinho. que é o Venenoso, Pitorrui encapuzado. A sua Ele é penugem, É, ela tem- tem uma camada de veneno. Eu não Nossa, sei não da sabia onde como. vem e não foi me explicado. Eu não achei nenhum lugar. E da Então, alimentação dele. Olha lá, ó. Parei Ele pra transfere ver. as toxinas dos seus alimentos para as penas, mas como ele faz, aí não sei, só se eu pago pra editar. Editou. Perfeito. Cara, tem algum animal que tem um esporão também, que ele é venenoso, só que eu não E sei não qual foi é. me explicado, eu não achei nenhum lugar. Então provavelmente é melhor você evitar ele. Ele se parece um pouco com o Fletchling, então ele seria um que eu evitaria, mas que quando você para pensar sobre espécie, subespécie, classe, filo e as coisas, ele é mais próximo do Rook-T. Então, evita os dois. Torchic, Farfetch, deve ser uma delícia. Starly, Chatot e Pidove, que Meu são os Deus. mais comuns. Pidove é uma coisa a se comentar, porque É uma pomba. pombo Não, come pode. pomba. Você tá falando de pombo na cidade que come lixo. Mas existe pombo comestível. Só não o que a gente vê. E é o motivo Tem gente que qual a cria gente vai pombo falar pra de Swana, comer, né? Wingle e Tem. Pelipper, que eles são basicamente... O Wingle especificamente, a gaviota é o rato voador do mar. Que nem o pombo é o rato voador Sim. da terra. Piplup e Ice-Kill são pinguins, que infelizmente é comestível. Rowlet e Hoot-Hoot são dois As animais. pessoas coruja, comem pinguim? coruja As pessoas também é comem- comestível. E a gente entra em dois detalhes. pinguim da Murkrow, Antártica, que tá nem a lá gente falou, longe. animal racional, pessoal de lá corvo, longe. animal bem Não, mas deve, mais próximo fácil, da acho que deve ser mais fácil. inteligência Lá que deve ser a mais gente- fácil pegar peixe do que pegar um pinguim pra comer, você não acha? Não. Então, tá bom. Pode julgar esquisito, mas pode. E Magma, porque o Magma era um pato. É um pato? Só um Magma pato? tem um detalhe Ué, mas importante ele sobre tem isso. Porque fogo. quando a gente fala sobre animal que é comestível, o principal ponto é você evitar os parasitas, bactérias, e seja lá mais o que tiver dentro daquele animal que pode fazer mal pra gente como ser humano, porque não faz mal pra ele, mas faz mal pra gente, porque essa é a diferença entre animal comestível ou não, algo que faz mal pro ser humano. Mas vamos lá, as coisas dentro dele podem fazer mal pra gente. E a gente entra em dois detalhes. Você tem que focar em temperatura de cozimento. Você tem que cozinhar o animal o suficiente pra poder matar Ele todos os tá parasitas, dando bactérias, etc, um pra poder depois a gente poder tutorial consumir. de como cozinhar um Pokémon. Sim. E aí entra no detalhe, o Magma ou ele não tem nenhum parasita bactéria, porque ele já tá cozido, já que ele vive em vulcões, ou então ele tem alguma coisa que mantém a temperatura externa e a interna diferente. A gente explicou uma coisa sobre isso quando a gente fez o vídeo explicando a temperatura do Macargo. É possível, Meu pode ser que a gente ainda assim Deus. precise cozinhar ele depois, a gente vai precisar fazer toda uma cirurgia enorme pra poder fazer isso com a carne dele. Eu não tô Então é mais acreditando complicado. no que eu tô Você vendo. teria que adivinhar, descobrir qual dos dois, e eu acho que nessa situação é melhor você só não. Chegando nos répteis é fácil. Cobras tem as venenosas e peçonhentas, tirando a parte que causa o veneno, que tem o veneno, é possível, que geralmente é a parte conectada na onde fica os dentes, mas aí é melhor você não arriscar. Crocodilos jacarés, então o Totodile, Sandile e Fuecoco, que já vem apimentado. Tartaruga nós temos sopa de Squirtle, obviamente, e Dreadnought. Tem uma Nossa. tartaruga específico que não, porque ela come algas e essa alga é venenosa pra gente, não pra ela, porque senão ela estaria morta, né, obviamente. E lagarto Heliolisk, dá pra comer. Lagartinho frito. Meu Nossa. Deus! Vamos entrar na parte mais importante. Porque larva de inseto é uma das melhores fontes de proteína por grama. O que quer dizer que, pela quantidade, muita proteína. Então, Seawaddle, Burmy, Grubbing, isso não, delícia. E aí onde você entra naquele detalhe? Nossa. Sabe aquela pessoa que você sabe que é rato de academia e que fala muito sobre frango com batata doce? Avisa ele que o melhor animal que ele poderia estar comendo pra isso é Que larva de foi? inseto. Eu odeio Ninjask, larva, eu quando odeio ele larva. evolui, Nossa, porque, tenho uma agonia vamos lá, o muito Ninkid evolui pra Ninjask e acaba deixando um shedinho já pra trás se você deixar uma Pokébola em um espaço vazio, porque é basicamente a ninfa saindo do casco e virando uma cigarra. E aí você consegue ver
a diferenciação. Quando um Ninjask acabou de evoluir, é o melhor momento pra você chegar lá, pegar e comer. Porque a parte que é a casca, o Shedinja, é a parte que protege o animal. E é a parte que acaba ficando ali protegendo, separando a carne da poeira. Então, comer uma cigarra recém-saída do coisa é a melhor hora. E aí entra o detalhe. Cricketot Cricketune é meio estranho, porque que nem a gente falou do Shello. Quanto Só uma mais barata. colorido o animal, mais chance tem de Sim, não de dar ser ruim. Ser muito venenoso. saudável. E esse E isso é um dos motivos da gente enxergar cores. Pra poder comer os bichos? É. Nossa. Pra gente conseguir identificar frutos e alimentos. Então, as pessoas que, na verdade, os nossos ancestrais que provavelmente não viam cores, eles foram morrendo porque eles comiam e morriam. E foi selecionando naturalmente os que enxergavam cada vez mais cores. E a gente, hoje em dia, tem visão colorida. Você sabia? É interessante. Essa é a parte não Fatos científica minha desconhecidos. falando veneno tem cor, não é essa a Fatos palavra levemente conhecidos. certa, mas é muito aparente. Quanto menos colorido, melhor. E aí a gente entra numa coisa no jogo. Qual o gosto de grilo? Você vai tentar adivinhar. Nossa. Pausa e tenta. Frito. Sardinha. Vamos falar de louva-a-Deus. O Que? que será o gosto Mentira. de um louva-a-Deus? Tenta adivinhar. Mentira. Atum. Camarão com cogumelo. Aparentemente, isso é muito específico. E Cara, o deve ser Durant, muito que é a bom. formiga, deve ser muito crocante, Não confio. mas ele tem Vamos gosto de comer carne louva-a-Deus. seca. Eu não conseguiria comer uma Tem cigarra, gente que come nem formiga mesmo alguns aqui no outros animais Brasil. que vai ver daqui a pouco. Minha avó, a minha avó Mas quando eu era quem criança, sabe- Tá na jura. tinha tanajura, aquelas formigas da bundona. Eu passava o dia pegando tanajura quando era época de comer, né? tanajura. E ela fritava com farofa e comia tanajura. É, Eu normal. nunca comi, porque eu sempre tive nojo. Sério? Mas a minha família comia, sim. Eu já não. Minha também não, mãe, tô minha brincando, avó, nunca meu comi, tio, não. todo mundo comia. Mas o eu tinha Pinsir, nojo. o Heracross e o Vikavolt são 3 tipos de besouro e tem alguns besouros que não, então depende da sua dieta, então é só você ver onde eles moram. Se for um que rola bosta, por exemplo, não é uma boa ideia você comer. Que delícia. Combi, se for uma larva de abelha, que entra no mesmo grupo de larvas, mas ele pode ser só uma abelha, que tem 3 caras. Então não sei, porque a larva fica exatamente como é o combi, dentro daqueles pedaços da colmeia separado. Então, pode ser que ele seja uma Falou em larva. O Scolipede, Quase centopeia, volta. é só um macarrão com pernas, que agonia. não conseguiria, mas é só um macarrão com pernas. E os outros dois que eu não conseguiria comer, que é Buzzwole Oh, e Feromosa. aquilo- Não não, porque são aquilo ultra tem bichos agonia. e parecem ser muito complicados, mas porque eu nem Lacrar é um ferrando bagulho que me dá conseguiria agonia, comer velho. uma barata. Não, como assim, véi? Obviamente não vou colocar imagens, mas você tá acostumado com baratas de esgoto, essas são definitivamente não comestíveis. Eu tô falando das baratas que são feitas pra isso. Barata d'água, por exemplo, é uma iguaria. E Buzzwole, a gente sabe que mosquito traz muita doença, vamos lembrar das 27 mil doenças que a gente vê frequentemente no Brasil. A gente tá falando de Pokémon inseto, então a gente vai falar de Pokémon que é inseto, mas Será que que não o é. Kaká é biólogo? Do nada. Ele como entende assim? muito de filo e tal, não sei o quê. Talvez ele estudou bastante. É. É um inseto porque Arachnidae, Scurpy e Galvantula são comestíveis. O escorpião ele tem veneno só no seu pedaço do ferrão. Eu não recomendo comer porque você não vai saber tirar a parte do veneno exatamente igual com as cobras. E o Galvantula, a tarântula, é o único que eu vi que é comestível Sim, a galera não come complicadamente. Então o único que eu botei aqui, as outras aranhas, são até do tipo venenoso, que facilita um pouquinho Fritinha. eu a dividir entre um e outro. Tem o Dilpider, mas ele não parece muito apetitoso. Isso é aranha? Sim, eu já pensei sobre isso. Em anfíbios a gente Tem tem, uma um detalhe aranha. importante. Que ela, lembra que a gente já viu? Que ela vive embaixo d'água, ela vai lá e pega o ar e faz o ninho sim, dela. ela é... Então eu acho que é tipo aquilo ali, né? Ah, que ela Ele mora tá numa embaixo bolha. d'água. É, talvez seja, né? Existem Pode ser, faz rãs sentido. e sapos. Rã é frog, sapo é toad. Entendeu? E aí vem o detalhe. A Lari, vídeos atrás, ela discutindo comigo. Entendi. São espécies diferentes. Eu não sei aonde ou quando, mas a gente já discutiu. Foi no meme. Foi Foi no no meme? penúltimo meme que saiu no canal. Esses são eu nossos acho. memes, gente. Foi no Venusaur. último. Ele é toad. Seismitoad. Ele é toad. Polytoad. Ele é frog. O toad, o nome do Polytoad é de Tá Eu não sou a endedado. única. Aquele que tem dedo. E não toad de sapo. Mas Eu já basicamente, comi por rã. causa da composição do corpo deles, Já comi, tem gosto de não galinha. podemos começar. É, mas entra no mesmo bagulho, quase não tem carne. Pra quê comer uma rã? Boa pergunta. Minha mãe me levou pra comer rã e eu fui. É uma iguaria chique, fina, só que não faz sentido pra mim. Não faz Se sentido tem pra gosto mim de galinha, também, come não. galinha. Tem muito mais carne na galinha. Com certeza. Assim, eu fui quando eu era criança, não fui porque, nossa, que vontade de comer uma rã. Sim. Eu fui porque minha mãe levou.
Eu quero ter um sítio, gente. Me ajudem aí. Ou se inscreve no canal pra eu comprar um sítio logo, por favor. Nossa. É um sonho que eu tenho, de verdade. E o Silvio quer criar Pokémon. Quero criar vários Pokémon Pra da vida comer real. depois. Não. Ah, pode ser também. Nossa. Sapos, a gente pode comer rã, nem toda, porque algumas delas são venenosas. Mas a gente pode comer perninha de rã, e é por isso que a França é conhecida Foi isso até que eu por comi. isso. Mas eu só quero aproveitar que e legal. comentar, antes da gente sair dos animais e ir pras plantas, sobre alguns animais que foram extintos à base da gula gastronômica do ser humano. Axolotl, então quer dizer que Swampert, ele é A galera comia muito esses bichos? apetitoso, sua linha evolutiva, deve ter um gosto meio de terra. O Eu não Dodo, que é sabia. aquele animal Ah, que foi esse extinguido, que a gente pode falar que o Dodo provavelmente é, mas aí é só provavelmente, ele parece, eu não sei. Um avestruz. O Woolly Mammoth, que é o mamute, Mammoth Swine é baseado nele, então gostoso. Bisão, o Buffalante, também outro animal que a gente extinguiu à base gastronomicamente. É tão A raposa fofinho, né? voadora, que é o Subat, porque, vamos lá, a gente... Já viu? Não, o tamanho. morcego? Uma raposa É voadora? um morcego, uma espécie de morcego. Mais conhecido Mas é uma por... raposa? Não. E por que chama raposa? Por causa que ela é o tamanho que ela tem. Tem o tamanho de uma raposa. Tipo aquele Red Panda, que não é um panda. É uma espécie de raposa também. Sabe? Caraca, é uma raposa também? É, não é um panda. Por que chama panda? Porque parece. Só que não é. Podia chamar, tipo, raposa panda. Não. Não panda vermelho. Enfim, vamos lá. extinguiu a raposa voadora, que é um morcego à base gastronômica. Tem muitos lugares no mundo todo que comem morcego. Não é só por causa de um que foi mal cozido e causou uma doença que você deve parar de comer todos, porque senão a gente E na verdade a gente nem sabe se foi daí que veio a doença, né? não É. comeria mais nada. Isso é um- E isso o bicho preguiça, não gigante tem- no caso. Não tem Então certeza só o nenhuma. snacking. Mas a gente já falou de comer o bicho preguiça aqui antes. E tem alguns Pokémon tipo planta que também deve comentar. Em partes, o Tropius tem aquela banana, Tangela, Grotto, Snover tem partes deles que são a vinha, que tem gosto de menta, o Grotto que tem as suas próprias frutas e Snover que tem suas próprias frutas também. O Execute e o Executor são cocos, a gente come Você vai coco, comer a cara por que não? dele? E tem alguns animais que a gente pode comer Mas é a inteiro, cara tipo dele. Sunkern, Meu que é Deus, que só uma horror, semente de velho. girassol, que A gente é arranca a uma cara coisa dele que a gente come. come frequentemente. Maractus Cacturn, carne de cactus, aparentemente é bom. E Bounsweet, Cherubi e Gourgeist, que são frutas e uma abóbora, nada de especial. Meu Existem Deus, uma fungos fruta viva. que são comestíveis. É Ela Shuckle, mexe, ela Toda fala. fruta é viva. Já parou pra Não, pensar? mas ela não fala comigo. Não fala, mas ela cresce, se Mas ela não desenvolve. fala. Se ela não fala comigo, tá tudo certo. Mas sei lá, se o cachorro for mudo, então pode pegar e matar. Ué, é isso, não é? O bagulho de falar. Que horror! Ué, é isso. O que peixe também não horror. fala com você. Ai, gente, é muito complexo. É muito complexo. É muito complexo. O conceito de vida e alimento é difícil pra uns... Nossa. Ai, eu não sei o que Ai. pensar. Shroomish, Among Us, Parasect e Among Morlo. Us. E um deles a gente não pode comer. Um deles é o impostor. Aqui... Mas no final, Acertei. grande parte dos animais Pokémon, tipo planta, são comestíveis. Mas tem alguns Pokémon de planta que não, tipo Seedot, Chespin, Ferroseed e as sementes que devem ter no Applin. Todos eles são coisas que o ser humano não deve comer. E tem alguns que são esquisitos. Eu quero deixar... Slurpuff e Alcremie. O Slurpuff, embora pareça, ele é um cachorro e não um algodão doce. O merengue é o Alcremie. Meu Que Deus. fica meio esquisito porque, vamos lá, ele secreta doce, se ele gosta do treinador, e fica doce, o doce. Esse eu vou deixar vocês decidir, o Alcremie é comestível? Eu não sei. Eu não sei. Eu já pensei demais sobre isso. Vamos falar agora de Pokémon que tem parte que não é comestível. O fígado de um Bertic, de um Walrein e de um Hisuian Zorua e Alolan Ninetales são todos Que não Ninetales, comestíveis. lindo. Porque o fígado desses animais que moram no Polo Norte, todos eles têm muita vitamina A pra gente. Então a gente pode morrer de excesso de vitamina A, que é o que eles têm demais. Como eles moram num lugar onde iluminação, Muita incidência de água, luz. tudo é diferente. Tudo é diferente. Então a gente não pode comer o fígado desses animais. Não só eles, como a gente também não pode comer fígado do Baiacu, que é onde o veneno vive. Então o Quillfish, você não pode comer um Quillfish, a não ser que você tire o fígado dele Ai, e as não. partes do veneno. E isso é uma coisa que a gente faz no mundo real, que é comer fogo.
que é uma espécie de baiacu, que o veneno é completamente letal numa dose minúscula, que é uma Gente, ele iguaria arrancou. no Japão. E tem um último, pé do Psyduck. Mas isso pé de aí. pato não tem Triste, eu problema, não queria não ter é um visto pato, isso. ele é um ornitorrinco. Quê? Quem deu o nome de Psyduck foi a gente, os seres humanos do mundo Pokémon. Ele não é um pato. Ele tem nariz de pato. Ele tem nariz de ornitorrinco, pé de ornitorrinco. Fala como um ornitorrinco. Ele Tem até o fala cabelinho como igual do Perry. ornitorrinco. Você não deve comer o pé dele porque é onde o ornitorrinco solta o veneno. É, ele tem Ornitorrincos são veneno. esquisitos. Eu não sabia. Adoro ornitorrinco. E agora pra terminar, vamos falar dos animais que a gente não Ele é deve um comer. mamífero, bota ovo e tem veneno. Que? Eu acho que se Deus existe, ele falou, vou zoar. Mano, é Eu um vou- alienígena. Ele falou assim, vou zoar a A cabeça desses gente acha que cientistas. polvo que veio do espaço? Ou, ornitorrinco? E se o ornitorrinco, Deus for um ornitorrinco? Ó, o plot, é tudo junto, misturado. Ele falou, vou fazer um animal à sua imagem, minha imagem e semelhança. É Deus, humano é não, bonito. foi o ornitorrinco. Foda. Porque assim, ó, espécie de primata igual a gente tem várias. É verdade? Agora o ornitorrinco tem ele. É verdade? Fiquei o Quem é questionamento. mais único no mundo? Ornitorrinco. É até difícil classificar. Sim. É, cara, que eu tô falando que a conversa sempre vai pra esse lado, né? Comer de jeito nenhum. Alomomola e Lovegees, que eles são sunfish, que é mais parasita do que carne. Água-viva em si é comestível. Mas os 3 Pokémon água-viva que a gente tem, em Tentacruel, Nihilego e Jellicent. Tentacruel é venenoso, então a gente já pode tirar. Descartar. Nihilego é pedra e venenoso, então eu não quero comer vidro com veneno. E o Jellicent, que parece o mais comestível, até o Açaí fala assim, senhorzinho. gosto de Pringles. Ele é baseado no Ele é um Manowar. Pringle. É uma das poucas águas-vivas que eu vi que a gente não pode comer de jeito nenhum. Outros também. O Graploct, que é baseado... ele é literalmente as cores invertidas do o polvo venenoso. E Mandibus, porque urubus são completamente horripilantes. Se você assiste esse vídeo comendo, eu recomendo você pausar por um momento. Ele mija... Eu já conheci uma pessoa que tinha um urubu de estimação. Comeu? Não, Ah, tá. de estimação. Então tá ótimo. Da hora. Que bom. nele mesmo pra poder regular a temperatura das patas dele. E Que delícia. ele come só carne não muito boa. Ele é literalmente podre. Ele Mas é deve uma ser carga muito que gostoso. teoricamente seria comestível, se não fosse levar em consideração a temperatura dele. Venomoth, Butterfree, Volcarona, insetos Pessoal, deixa o que like se aí, por encaixam favor. naquela mesma coisa Nossa, sobre odeio coloração. inseto, Insetos mano. Olha muito que coloridos Pokémon geralmente feio. são venenosos. Nem a De novo, Butterfly? por isso que A Lady Butterfly é Angarbeetle, bonitinha. que são a maior concentração de E cores Joaninha? por metro quadrado fofo. no inseto, não é muito bom. E vamos aos engraçados. resto é Jigglypuff feio. não vale a pena porque ele é um balão, então se ele morder ele vai estourar. Chimeco Um é literalmente balão? papel com vidro. Wynaut tem gosto de borracha, provavelmente. Eu não preciso nem mais chegar pra poder saber. Ele tem gosto de borracha, com certeza. E o Porygon, porque ele é um Porygon. Ele é só conteúdo digital. Eu falei do Fuecoco, mas todos os 3 iniciais de Scarlet Violet são comestíveis, bem provavelmente. Ah, e o Arceus também é comestível. Ele é uma lhama. Boa sorte. O Pokémon Deus é uma lhama. A lhama. O Pokémon que é um deus, ele é uma lhama. Que? Ele só largou essa e saiu correndo. O Kaká largou essa e saiu correndo, A gente cara. pode comer o Pokémon Deus. Meu Deus, não pode. Não faça isso, se você não quiser ver a ira dele, tá? Que Tenta ele vai a estar sorte. na minha barriga. Não vai, você não vai conseguir. Quem disse? Ele. Acabou. Pessoas, Nossa. comenta aí qual Pokémon você comeria. Comenta aí. Quero saber. Qual você comeria? É isso. Quero saber. Pessoas, obrigado por ter assistido. Aqui vai aparecer a nossa playlist, ó, 2 playlists de indicação. A nossa playlist de Pokémon, nossa playlist de memes, se você quiser dar uma risada. Maratona todos os memes, tem uns muito bons. E aqui vai estar aparecendo um link pra você se inscrever, uma bolinha pra você se inscrever no canal, fechou? É isso. É isso, pessoas. Muito obrigado, até o próximo vídeo e Tchau!